Então, aí, só retomando, né, nós vamos começar do livro de Amós, por quê, né? Qual que é a pegada? A gente fala que existem umas formas de ler a Bíblia, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia do Gênesis, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque são textos escritos bem posteriormente. Oh, se vocês quiserem até vir mais perto, fica à vontade. Mas também fica à vontade. Também ia até falar, de repente, pô, uma mesinha para não ficar corcunda aí depois do tempo. Juntar umas mesinhas também ajuda. Por quê? Porque, assim, a ordem da Bíblia que ela está hoje não é uma ordem feita por uma pessoa que escreveu o livro do começo ao fim. Né? Então, não é a ordem intencionada pelo autor. A ordem também não é uma ordem acadêmica, a ordem que a Bíblia se apresenta. Então, por isso é mais difícil a leitura. A ordem que está na Bíblia hoje é uma ordem segundo a tradição dos livros judaicos, que aí são coleções, né? Vocês vão ter ali a coleção dos livros da Torá, que é os livros da lei. Você vai ter os profetas menores, os profetas maiores, os escritos e depois o Novo Testamento. O que acontece? Essa já era a tradição judaica, né, essa ordem, e os cristãos simplesmente adotaram a Bíblia judaica e somaram ela à Bíblia cristã. Quando os judeus escolhem essa forma, de organizar o texto bíblico, aí é curioso, né? Você tem duas propostas. Uma proposta é aquela que eu falei para vocês na última aula, que tem a ver com o período grego, né? Que foi quando os judeus eles quase perderam a linguagem durante a dominação grega. Então, durante a dominação grega, vários judeus não falavam mais hebraico, já não liam mais hebraico. Então, um grupo de judeus em Alexandria, no Egito, para preservar a cultura e levar para que outras pessoas também tivessem acesso, eles vão traduzir a Bíblia, então, do hebraico para o grego. Não tinha um livro chamado Bíblia até então. Como eu falei na última aula, eram vários papiros, né, pequenos, soltos, e então esses 70, colocado que foram 70 judeus, né, mas talvez tenha sido até mais ou menos, mas esses estudiosos vão organizar esses textos segundo o critério deles. Então, não vai ser bem um critério histórico organizado. Vai ser um critério mais teológico do que histórico. E a teologia deles era que o Pentateuco são os livros mais importantes para os judeus. Então, eles vêm primeiro. Então, no texto bíblico, a Bíblia ficou mais ou menos com uma ordem de importância. Então, o Pentateuco primeiro, demonstrando esses livros que tinham uma relevância maior para a comunidade. Os profetas menores ali, que são conhecidos por nós como os históricos, mas eles são conhecidos como profetas menores porque eles não são bem históricos, eles têm um cunho crítico, né? Então eles são proféticos também, mesmo os livros históricos, que nós chamamos de históricos. E depois os profetas maiores, que são aí a tradição dos profetas que enfrentaram a monarquia. Tá? Então, mais alguns grupos de escritos, que aí são os textos poéticos. Então, foi isso aí tudo que foi organizado. Nessa juntada, para organizar e transformar em um livro, para preservar culturalmente, nessa juntada acabou juntando opiniões diferentes, acabou juntando leitores, épocas diferentes, textos de perspectivas diferentes, e juntou, às vezes você sai de um texto que é favorável ao povo e você dá de frente com um texto que é contrário ao povo. Então, quando você está lendo a Bíblia, simplesmente de começar na primeira página para terminar na última, a tendência de você não entender é muito grande. É muito grande porque você vai ter esses confrontos. Mas por que os judeus entendem, professor? Porque é a história deles. Então, quando eles estão lendo o texto bíblico, eles já têm toda a história na cabeça. Então, eles conseguem, lendo o texto bíblico, discernir isso é de tal época, isso é de tal época, isso é de tal ponto de vista, isso é de tal linha política, isso é de tal linha de confronto. Então, eles conseguem discernir isso porque é a história deles. Agora, o problema é quando essa Bíblia é lida em outra cultura, numa outra época, que não tem um conhecimento histórico-cultural. E aí, então, quando a gente vai ler, fica muito mais difícil. Quando você vai ler o Jeremias, né? Eu dei um exemplo, Jeremias e do Ezequiel, são duas pessoas que tiveram seus ministérios mais ou menos na mesma época, bem próximo ali. E você tem o Jeremias, que ficou com o povo em Jerusalém, e o Ezequiel, que foi com um grupo deportado para a Babilônia. Então, o Jeremias, que ficou com o povo em ficou com o povo em Israel, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que esse povo que ficou era o povo escolhido por Deus, era o povo abençoado, por isso eles ficaram. E os que foram estavam sendo castigados. Isso ensinava Jeremias.
Ezequiel, que teve a profecia lá na Babilônia, falava outra coisa. Ele falava que os que ficaram em Jerusalém é que eram os errados, os que eram condenados e que seriam destruídos. E que Deus levou os santos para serem purificados na Babilônia. Então aí gerou o quê? Gerou dois grupos, com duas leituras diferentes, em textos muito próximos. Então, quando você lê esses textos, se você não saber que são locais diferentes, são épocas diferentes, você não vai entender. Vai entender que um está dizendo e o outro está desdizendo. Paulo, os escritos paulinos têm essa dificuldade também. Por que os escritos paulinos têm essa dificuldade? Eles têm essa dificuldade porque Paulo muitas vezes usa essa técnica de falar o seu pensamento e de citar o pensamento do outro. Então, Paulo está sempre falando do seu e citando do outro. Se a gente não entender que Paulo está fazendo esse diálogo quando escreve, a gente corre o risco de achar que Paulo está falando e desfalando. Que ele começa falando vários textos. Por exemplo, os textos sobre as mulheres. Que muitas vezes nós dizemos, não, Paulo era machista. Mas é que muitos textos sobre as mulheres, em que parece Paulo machista, na verdade é que Paulo está confrontando o pensamento da época de um grupo que era machista. Tanto que ele apresenta o pensamento e depois questiona esse pensamento. Então, se a gente não entender isso aí, vai achar que ele está falando e se contradizendo. Então, por isso é importante ter uma série de ordens ou técnicas de leitura. Então, a técnica de leitura que a gente pegou é essa que começa de Amós. Agora, por que começar de Amós? Porque os profetas, eles representam um grupo muito claro dentro da história, um momento muito claro, com citações históricas, com período, com momentos ali claros de guerra ou momentos de invasão. Então, são propostas muito claras. Tá? Então, diante dessas propostas, fica melhor a gente começar a estudar os profetas. Os profetas também têm um grupo que eles afrontam, que são os reis, a monarquia, os sacerdotes. Então, no período dos profetas, fica mais fácil a gente trabalhar, porque está sendo colocado em grupos. Então, você tem 2, 3 grupos, e fica muito mais claro. Por isso, começamos com os profetas. Outro motivo de começar com os profetas é porque eles têm uma teologia parecida, um pensamento parecido. Como eles têm um pensamento parecido, o que acaba acontecendo? Você lê um, depois lê o outro, então não fica mais difícil, fica mais fácil, porque é o mesmo contexto, são os mesmos problemas, é a mesma teologia. Então, a gente vai estudar a Bíblia assim, em blocos. Então, esse primeiro bloco, vamos trabalhar os profetas, mais ou menos no mesmo período, para que vocês tenham uma noção da Bíblia como um livro completo. Depois dos profetas, aí sim a gente pega o período histórico, que é a contramão dos profetas, que é o que eles estão questionando. Depois vamos falar do Pentateuco, depois do livro dos escritos. Tá? Mas aí cada época a gente vai explicar. Tá bom? E vamos para nós, para a gente adiantar e ganhar tempo. Né? Já fizemos essa parte na outra aula, só para vocês hoje não ficarem muito perdidos. Então, Amós, capítulo 1, nós vamos ter aqui o verso 1 que nós estamos, tá? Aí no verso 1 aqui está assim, ó. O verso 1, ele traz uma dica de leitura, principalmente para quem não tem muito costume de ler a Bíblia, ou está começando a ler o texto bíblico. É sempre prestar atenção nos fatos históricos que o texto bíblico apresenta. Então, por exemplo, está lá, ó, palavra de Amós, um dos criadores de Tecoa, palavra das quais ele teve a visão contra Israel, nos dias de Osias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, o que eu falei? É importante, quando você lê o texto bíblico, prestar atenção nessas notas históricas, porque situa o personagem. Por exemplo, o importante nesse texto é situar 2 reis. Tá? Então, havia a perspectiva de que você tem 2 reinos separados. Então, ele vai falar reino do norte e reino do sul. É um momento em que já está o reino de Israel dividido, ou já eram instâncias separadas. E aí seria interessante, numa análise profunda, você pegar os textos históricos e bater aqui com eles para entender o que estava acontecendo nessa época. Então, por exemplo, nós falamos na outra aula sobre esses reis, sobre Jeroboão, tá? E um pouquinho sobre Uzias. Então, qual é o papel deles, que eram reinos até que considerados prósperos aí na sua época. O problema todo é que eles viveram numa época que a Assíria também era um reino muito forte, um império que vinha se construindo ali, se consolidando, e avançava para dominar o reino do norte e o reino do sul. O livro de Amós, então, coloca a pregação dele
principalmente no Reino do Norte, pregando contra Israel. Tá? Aí depois a gente fala mais sobre o Reino do Sul. Então, esse primeiro momento, esse primeiro verso é só isso. É você ler e perceber elementos históricos. Porque os elementos ajudam você a entender o texto. Seguindo, olha lá. Ele disse, de Sião ruge o Senhor, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os pastos dos pastores são desolação, e o cume do Carmelo, sequidão. Aqui tem uma coisa que ajuda a entender, e outra coisa importante para quem está lendo o Antigo Testamento, que chama-se poesia hebraica. Nem todas as Bíblias destacam poesia hebraica. A poesia hebraica são esses textos com repetições, onde você tem aqui dois períodos, onde o verso de cima é repetido no verso de baixo. Então, por exemplo, no primeiro aí, para entender, ele fala assim, ó, de Sião ruge o Senhor, de Jerusalém faz ouvir sua voz. Então, o segundo verso repete o primeiro. Então, quando ele fala de Sião, é sinônimo de Jerusalém. Quando ele fala ruge o Senhor, embaixo faz ouvir sua voz. O rugir é o ouvir, Sião é Jerusalém. Então, quando você ler a Bíblia e perceber esses textos de narrativa poética, é preciso entender que os dois versos têm uma ideia só, não são duas ideias separadas. Ele continua, os pastos dos pastores são desolação, e o cume do Carmelo, sequidão. Então, novamente, os pastos dos pastores e o cume do Carmelo são sinônimos, não são duas coisas diferentes. Está referindo-se ali à prática, que provavelmente era no Monte do Carmelo. Eu falei na última aula um pouquinho sobre a terra e o local ali, que é muita sequidão, e que as montanhas acaba tendo, não fala montanha, mas é mais montes, embora o Carmelo seja bem altão mesmo, mas ele tem vários pequenos montes subindo, onde acaba tendo vegetação rasteira. Nessa vegetação rasteira, que provavelmente ali era local de pasto, mas não pasto de boi, né? Tá? É um pasto bem precário, por isso a criação de ovelhas era mais comum. Tá? Então, isso é importante notar. Os pastores de desolação e o cume do Carmelo, sequidão. Quando ele cita o Carmelo, é importante, ele está falando do Reino do Norte. Tá? O Carmelo fica no Reino do Norte, não no Sul. Muito embora, quando ele fala Sião, ele está falando do Reino do Sul. Então, ele ainda coloca na metáfora os dois locais importantes da sua profecia, mostrando que, embora ele esteja mais situado no Reino do Norte, a sua profecia está vendo tanto o Norte quanto o Sul. Tá? Então, essa é um pouco mais difícil de perceber quando lê o texto, porque você tem que ter mais noção de geografia. Ele continua. Assim fala o Senhor. Por causa das 4 rebeldias de Damasco, não revogarei minha decisão, porque trituraram Gileade sob grades de ferro. Porém fogo à casa de Hazael, e ele devorará o palácio de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e de Biquet-Aven extirparei o monarca, e de Bet-Eden o que tem o cetro. E então o povo de Aram será deportado para Kir, diz o Senhor. Então vamos lá. Aqui ele já entra na profecia mesmo, e ele começa tudo com poesia. Você pode ver que essa profecia dele está toda desenhada. Então isso aqui joga muita luz sobre muita coisa, né? Primeiro é que ele era um boiadeiro, como diz o texto. Ele era um criador de gado, um criador de ovelha. Dificilmente foi ele que escreveu. Isso aqui é escrito posteriormente. E essa escrita poética ainda deduz alguém ali do templo, alguém que tinha conhecimento dos escribas, tá? É um conhecimento mais diferente, mais acadêmico, para separar ali o conhecimento do campo. Ele provavelmente foi alguém do campo que foi até lá e fez a denúncia. Mas foi justamente alguém depois que pegou a denúncia dele e transcreveu em forma poética, e aí que fez essa leitura aqui mais rebuscada. Isso era comum. É importante entender que a Bíblia não é um texto jornalístico. Você lê ali ele falando, e saíram do Egito 2.600.000 homens e mulheres. Não tinha ninguém contando lá. 599.001, 599.002. Não é um texto jornalístico. Tá? Como é que você faz isso aí? Ele batia o olho assim e tal, né? Tem uma estimativa. Tá? Nem hoje conta. Tá?
Ah, teve uma passeata com 2 milhões de pessoas. Tinha ninguém contando. Não, tinha ninguém contando. Não tem como. Você faz por estimativa. 1 metro quadrado, cabe quantas pessoas, aí faz uma conta ali, multiplicando, até que ele vai. Lá naquela época, acho que eles não faziam nem isso. Existem outras teorias também, né? Existem teorias que ele coloca a estimativa da quantidade da população da cidade nos dias dele. Então, nos dias dele, devia ter umas 600 mil pessoas. Ele fala, não, saíram 600 mil pessoas de lá. Então, são formas de mostrar isso aí. Não necessariamente aquela narrativa jornalística. Então, quando ele está falando aqui, ó, foi nos dias do terremoto. Não necessariamente foi ele que viu, né? Então, sempre tomar cuidado. É um texto escrito posteriormente. E aí, sim, como ele é posteriormente, ele ganha coloridos, ele ganha poética, ele ganha ênfase, tá? Se a gente pensar nos outros textos proféticos de outros povos, os gregos, por exemplo, que está mais ou menos na mesma época, os gregos no século VII, século VI, também tinham várias denúncias feitas em forma de poesia. Só que antes dessas poesias virarem texto, elas eram cantadas. Cantadas nas vilas, cantadas nos bares, né, que nas tavernas, eram cantadas. E é muito provável que esses textos bíblicos, que primeiro surgiram como poesia, também eram cantados. Por que cantados? Porque era a melhor forma de preservar uma memória. Você quer ver, se lembrar alguma coisa que pregou domingo passado, você não lembra, hoje é terça. Se pedir para lembrar, se lembrar o tema da mensagem, você já tem a mente privilegiada. Agora, fala para lembrar as músicas que cantou, se bobear, você canta a música. É impressionante o poder de fixação que tem a música. Né? Então, e já, por isso, provavelmente, essa era uma técnica muito usada. E aí é o seguinte, né? Nos textos gregos acontece isso. Ele vai cantando, e cada vez que ele canta, às vezes a música ela ganha novos coloridos, justamente para dar mais ênfase para quem está ouvindo. E aí, uma coisa importante dentro do nosso texto é para quem ele dirige. Nós estávamos falando que ele estava pregando ali, profetizando para o reino do sul e para o reino do norte. Só que ele vai fazer uma profecia sobre Damasco. Damasco é Síria, está um pouco acima do reino do norte ainda. É outro povo. Interessante que aí ele vai mostrar que o ofício profético dele não está vinculado a uma estrutura étnica. Ele está vendo o que está acontecendo com o povo vizinho e está fazendo a denúncia. Nós fizemos aqui na última aula, nós falamos, por exemplo, da Argentina. Se o profeta estivesse no Brasil hoje, ele começaria a sua profecia falando do que está acontecendo na Argentina. É isso que ele está fazendo. Ele está vendo ou o que está acontecendo na Venezuela, ou o que está acontecendo na Ucrânia. Ele está mostrando o profeta como alguém que não é fechado no seu universo, mas consegue ver o mundo, consegue ver as outras realidades, consegue ver a sociedade como um todo. E outra coisa, e ele não vê essa sociedade como um todo como um sociólogo vê, ele vê como um teólogo. O que ele vê? Ele vê como pessoas que estão sob o cuidado de Deus, cujo cuidado de Deus, por algum motivo, foi violado. Entendeu? E isso é interessante, que para ele, para a denúncia bastar, é o tema da violência. Quando ele vai denunciar aqui, ó, ele usa uma poesia por 3 por 4, né? Então, a leitura judaica é o 7, né? 3 mais 4, 7. A ideia é que chegou ao limite da paciência de Deus. Então, Deus teve paciência, mas chegou ao limite. Qual foi o limite? Aí ele vai falar aqui, trilharam a Gileade, ou trituraram a Gileade. É uma referência à escravidão mesmo. Tá? Pegar a pessoa e colocar ela sob grilhões, né? É uma referência a vender pessoas como escravos. Havia essa prática? Muito, isso era muito popular, não precisava nem ir muito longe, né? Aqui no Brasil, se a gente voltar aí uns anos, a gente já vai encontrar no século passado que venda de escravos, tá? Mesmo que não pudesse mais no século passado. A gente fala assim que no século passado, mas aboliu a escravidão, mas a venda de escravos ainda continuou em off, né? Por um bom tempo. Ok. Então, assim, o que ele está vendo? Para ele, a venda de escravos era o limite. Por que era o limite? Aí vamos entender. Ó. O que acontece? Você tem assim, ó, não era uma escravidão como a nossa, que teve aqui como a nossa, como a que teve no Brasil. Era uma escravidão por arrendamento. É muito mais parecido com a nossa mão de obra de trabalho hoje. Então, o que acontecia? A pessoa ia lá com o rei, arrendava sua mão de obra e ia trabalhar de agricultor para sustentar o templo, ou para sustentar o reino. Então, deu uma seca,
ele não conseguiu ter colheita suficiente para pagar o arrendamento. O que acontece? Aí ele tem que penhorar as coisas que ele tem. Como ele não tem nada, porque ele trabalha na terra do rei, para o rei ele só tem seus filhos. Ele tinha que penhorar os filhos para poder fazer mais uma plantação. Se no outro ano desse outra seca e novamente ele não conseguisse pagar o arrendamento, aí os filhos eram vendidos como escravos para pagar a dívida do arrendamento dele. Então, era primeiro os filhos, depois a esposa e, por último, ele que era vendido. Então, o que está acontecendo? Amós provavelmente é alguém que trabalhava no campo, que viu outros trabalhadores perder suas famílias, terem seus filhos e esposas, e eles próprios vendidos como escravos. E aí, como ele está nessa realidade de ver isso, aí ele denuncia. Ele não aguenta. Então, você entende o que é o profeta? O profeta não é um camarada que está debaixo da árvore, naquela postura zen, Deus, fala comigo, Deus. Não, o profeta não sabe, pô, mas ele gosta assim, vamos subir no monte e vamos catar graveto, porque Deus... Não, gente, o profeta no meio do povo. Essa que é a diferença. Pode pegar os textos bíblicos, o profeta está no meio do povo, ele está vendo o sofrimento das pessoas, e aí ele intercede por elas. O ofício profético é esse, é ver o sofrimento do povo e interceder por eles. É aí que você vai encontrar Amós, Oséias, Miqueias, Isaías e companhia. Tá? Alguém pergunta, talvez, né? Mas, professor, e esses profetas que a gente vê hoje? Né? Há um desvio do sentido do texto bíblico. Né? Esses desvios são comuns. Desenvolvimento da igreja. Né? Se você volta, talvez, aí a uns 30 anos atrás, você até tinha os profetas na igreja, mas não tinha essas loucuras que tinha hoje, que tem hoje. Há uns 30 anos atrás, a profecia nas igrejas pentecostais, aqui para a gente fazer referência, você tem uma profecia muito mais vinculada à denúncia. Era muito mais denunciativa, muito mais vendo a violência, era uma profecia muito mais revelando o pecado. Hoje, a profecia mudou muito, né? Hoje é uma arrecadação sem fim de fundos para a profecia, né? Então, acabou se perdendo um pouco o sentido com isso, e a gente hoje tem que tomar cuidado, porque o que tem de profeta aí, que quer entrar na casa das pessoas, e no que puder arrancar tudo que elas têm, não é brincadeira. Então, fico alerta. Perdão. O que é o profeta? O profeta é esse que intercede pelo povo. A pessoa está ali, preocupada com o povo, intercedendo pelo povo, abrindo mão do que tem pelo povo, a chance de ser um profeta é muito grande. Agora, se a pessoa só está interessada em arrancar o couro do povo, então de profeta esse não tem. Tá? Não pode. Então, né? Arrancar a pele das ovelhinhas, né? Então, não é. Tem outro grupo que arranca a pele das ovelhinhas. Na Bíblia, na verdade, quem arranca a pele das ovelhinhas são os sacerdotes. A gente vai chegar neles daqui a pouco. É os sacerdotes que estão sempre arrancando, mas literal até, tá? Que eles recebiam ovelhinha e arrancavam a pele dela mesmo, né? Só que também arrancavam a pele do povo. E é a denúncia que os profetas vão fazer. Miqueias vai dizer isso claramente. Vocês arrancam a pele e o osso e a carne do meu povo e ainda roem o osso. Mas vamos chegar lá daqui a pouco, Miqueias. Vamos lá. Então, aqui ele está falando que Damasco seria triturado porque o povo ali do reino de norte de Gileade ali foi escravizado e vendido. Porém, fogo à casa de Hazael que devorará o palácio. Isso aqui é outra coisa importante. Os profetas não estão denunciando o povo. Profeta não é caçador de pecado. Tira a cabeça de vocês. Não sei quem foi que inventou isso, que para o pecado ele mesmo faria. Não é a pessoa que defende o povo. Ele não está ali para denunciar. Vocês estão errados, vocês pecaram, ou vocês fizeram isso. O povo tinha erros? Tinha um monte. Mas você vai ver que os profetas não vão pela perspectiva da denúncia do povo. Porque, gente, pecados todos têm. Um monte. Eu até brinco com a metáfora. É uma metáfora assim, vou parar para te contar uma metáfora, até bom que vocês descontraírem. A historinha do pecado. Né? Então, tem uma matemática do pecado. O nome é matemática do pecado. Então, a gente faz aquela conta simples. Se a gente pecar uma vez por dia, em um ano são 360 pecados. Em 10 anos, 3.650 pecados. Se a pessoa viver 60 anos
3.650 vezes 60 vai dar em torno de uns, eu já fiz a conta, uns 24, 25 mil pecados. Se pecar uma vez só por dia. Uma vez. E aí o povo fica querendo ser mais santo. Eu sou mais santo que você. Por quê? Ah, porque você tem 24.980 pecados? E eu tenho 25 mil? 18 mil pecados. Então você é mais santo que eu. Você entende? Então, é uma matemática boba. Mas, gente, pecador todos são. Se a gente for ficar preocupado com o pecado, nós estamos perdidos. Entendeu? É no mínimo. Tem que procurar simplificar, né? É melhor você. A gente fala assim, ó, é melhor você focar em Jesus. O que eu tenho que fazer? É melhor focar no que eu tenho que fazer de certo. Porque se você ficar preocupado no que você não tem que fazer de errado, entendeu? Não adianta. Pecar é característica de ser humano. Enquanto formos humanos, vamos pecar. Você só vai parar de pecar o dia que você virar Deus. Como você não vai virar Deus, e eu também não vou virar Deus, logo nós não vamos deixar de pecar. Então, o que a gente faz se a gente não vai deixar de pecar? Mas nem se eu tentar? Não, nem se tentar. Porque se você deixar de pecar, você vira Deus. Nem se você tentar, você consegue virar Deus. Então, nós vamos continuar pecadores sempre. O que você faz? Procura saber o que Deus quer de você e faz o que é certo. Foca em seguir Jesus, em ajudar o outro, em interceder pelo outro. E deixa que o pecado se junta. Nós vamos chegar lá no final e vai ter 25 mil mesmo. No mínimo 25 mil. Se a gente for pessoas que nós formos pessoas boas, né, que acordamos e pecamos só uma vez por dia, nós vamos ter 25 mil. Você acha que é só a graça? Eu sempre falo para todo mundo que é só a graça. Porque vai chegar lá, eu fui uma pessoa santa, tá? 25 mil. Pessoa, eu vai lá, segundo ele, vai passando no painel, assim. 25 mil pecados, não adianta. Então, não vai ter painel. Pode ficar tranquilo, não vai ter painel. Não precisa ter painel. O povo criou tanta expectativa disso no passado, que você vai morrer, e lá no Apocalipse, Deus vai passar no telão os seus pecados, para pôr pânico e terror nas pessoas. Gente, não vai fazer isso. Não precisa. 25 mil, no mínimo. Não precisa passar no telão. Já é fato consumado, claro, absoluto, que nós somos pecadores. Para que Deus vai passar no telão? Para mostrar para nós o que nós já sabemos que somos. Deus não vai perder tempo nisso, não. Ó, é o seguinte, segue Jesus. E vamos deixar que a graça cumpra o papel dela. Se você chegar lá com 26 mil, tranquilo. 26, 25, 50 mil, pastor. Mas 50 e 25 mil, para você entrar por você mesmo, tinha que estar zerado. Ninguém vai chegar lá zerado. Quem chegar lá melhor vai estar com 25 mil. Então, o que eu aprendi com isso? Gente, como aprender a seguir aquilo que é importante? Eu sempre falo, pô, vamos parar de ficar preocupado com o pecado e vamos nos preocupar em servir, em atender o outro, em fazer diferença na vida das pessoas, em cuidar daqueles que precisam ser cuidados, sabe? Em seguir Jesus. O que Jesus quer que eu faça? Ele quer que eu interceda pelo fraco, que eu ore pelas pessoas que estão caídas, que eu inclua as pessoas que estão sendo excluídas, que eu valorize o papel da mulher. É só ler os evangelhos, está bem claro ali. Faz aquilo que Jesus está pedindo, tá bom. E deixa que a tua conta ele paga. Faça assim, né? E o povo ainda acha que o papel do profeta é caçar pecado. Ah, Deus quer caçar pecado. Rapaz, Deus não precisa. Isso é muito estrondante. Nossa qualidade de pecador é muito objetiva, muito clara. Não tem como fugir. Na verdade, um tempo mais atrás, a igreja era mais fechada. Ah, você viu? O irmão cortou a ponta. Essa era bem pior. Na verdade, a igreja deixou de ganhar almas pelo fato de ficar vendo a vírgula e esquecer o dia que a gente estava. O que eu aprendi assim, a pessoa chega, pastor, mas eu sou pecadora. A primeira coisa que eu me lembro é 25 mil. O meu. Eu não julgo ninguém. Ah, eu pequei. E daí, mas você pecou, irmão? Minha conta lá no final vai ser no mínimo 25 mil. Então, por que eu vou me achar melhor, né? Seguinte, é a graça e só ela e mais nada. E não tem outro jeito. Fica mais fácil assim. Agora, então, se é a graça, aí a pergunta é, professor, então se é a graça, por que o profeta está condenando esses homens aqui? É uma boa pergunta. Porque ele está fazendo uma coisa além do pecado.
Existe o pecado, todos nós cometemos simplesmente por ser humanos. Agora, quando começa a ser violento para com o outro, quando começa a ser exploratório do outro, quando começa a destruir a vida de outras pessoas, aí está levando o pecado para outro nível. A um nível que precisa de intervenção social. Que alguém vá lá e fala, você está fazendo mal para o outro. É isso que o profeta está mostrando. Só que isso é interessante, que na nossa dimensão aqui, popular, isso dificilmente acontece. A gente mora na mesma rua, no mesmo bairro. Se você souber que a casa de alguém está caindo, vamos lá ajudar a casa da pessoa. Não somos assim? Nós do bairro somos assim. Se o seu vizinho lá começar a pegar fogo, você pega um balde e vai correndo para ajudar a apagar. Não importa que é o vizinho, mas é o vizinho ruim. Eu não estou aí que ele é o vizinho ruim, eu vou ajudar a apagar do mesmo jeito. A gente, não somos assim? Nós somos assim. O problema são aquelas pessoas que querem tirar vantagem e explorar o outro. Que acaba acontecendo, às vezes, principalmente naquelas camadas políticas e naquelas camadas de maior renda, que é onde a pessoa vive da exploração. Quanto mais eu explorar, mais riqueza eu tenho. É esse que o profeta denunciou. Ok? Quem era aqui no caso? A monarquia que vivia dentro do palácio. Por isso que ele está falando que Deus vai pôr fogo nas casas, no palácio de Ben-Hadad, vai quebrar o ferrolho da porta que protege eles dentro do palacete, que ele vai extirpar aquele que tem o cetro, que é o monarca. São todos paralelos, entendeu? Eu falei de poesia hebraica, todos paralelos. É uma referência a quem exerce o poder. E essa talvez seja a grande pergunta. Quando nós estamos com o poder sobre o outro, será que nós também somos Ben-Hadad? Essa é a pergunta. Né? Porque a profecia é contra esses que, quando tem poder sobre o outro, o exploram. Então, é esse que talvez seja o ponto a ser pensado e cuidado. Tá? E por isso, o local que cabe a denúncia. A denúncia dele é para aquelas elites, sim, mas é também para a exploração que se comete hoje. Que se comete hoje ainda. Às vezes, a exploração acontece em camadas menores. Né? A gente... Lutero estava comentando, estudando Lutero essa semana, e tem um texto que ele comenta isso. Né? E também em Eclesiastes, que sempre tem um maior querendo explorar o outro. Então, tem um que está te explorando, sempre tem um outro maior explorando ele, e outro maior explorando ele, criando um sistema de exploração. Que é esse sistema que precisa ser confrontado. É tipo uma pirâmide. E, de certa forma, acaba chegando na gente. Um vai explorando o outro, explorando o outro, explorando o outro. Eu assisti um filme recente com os meus filhos, aquele Star Trek famoso, só que ele tem várias séries menos famosas. E teve uma cena que me chamou a atenção, que eles estavam falando de um povo que estava sendo explorado. E eles começaram a lutar para acabar com a exploração desse povo. Aí, vamos lá lutar para que vocês não sejam mais explorados. Aí o povo explorado olhou para ele, não, nós não queremos isso. Ele, como assim? Vocês não querem deixar de ser explorado? Não, nós queremos virar exploradores. Nós queremos explorar, porque esse negócio de explorar é bom. Então, a gente fala isso, mas é tipo isso que aconteceu com a gente. É isso que aconteceu com o nosso país. Foi explorado, exaurido até o osso, e agora criou-se várias situações de exploração, onde sempre tem alguém querendo explorar o outro, e querendo explorar o outro. Complicado, né? Vamos para frente, então. Hoje conseguimos andar um pouquinho. Verso 6. Agora, no começo, a gente vai mais devagar, tal. Parece que não anda as leituras bíblicas. Aí fica a noite toda, lê 4, 5 versículos. Mas daqui uns 3, 4 meses, aí vocês vão estar bons. Aí a gente lê quase um capítulo por dia. Amém, né? Tomara, professor. Assim fala o Senhor, verso 6. Isso aqui é o estilo profético, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Senhor, todo em letra maiúscula, significa Yahweh, né? Yahweh. Aí Adonai, aí para os judeus, né? Assim fala Yahweh, por causa das 3 e por causa das 4 rebeldias de Gaza, não revogarei a minha decisão. Gaza, professor, é aquela faixa de Gaza que todo mundo fala hoje? É aquela faixa de Gaza, que nada mais é do que a terra dos filisteus, da época de Davi. É aquela faixa litorânea ali, tá, que é conhecida como Gaza.
Então, quando ele está trabalhando aqui a rebeldia de Gaza, novamente é um local que não é a terra dele, era um povo vizinho. Então, ele está primeiro, antes de mostrar para o seu próprio povo a graça de Deus, ele está mostrando a graça de Deus para os povos vizinhos, fazendo uma denúncia de uma violência que acontecia ao redor. E que provavelmente ele diz isso para mostrar que Israel e Judá estavam copiando o modelo de exploração dos outros povos. Aqui ele coloca por 3 e por 4, que é 7, não revogarei a minha decisão. Porque deportaram em massa os deportados para entregá-los a Edom. Então, novamente, referindo-se à venda de pessoas. Pegou um grupo de pessoas e enviou para outro local. Porém, fogo, então, nos muros de Gaza, e ele devorará seus palácios. Edom era uma outra cidade vizinha ali. Então, assim, Gaza, ele estava pegando várias cidades vizinhas e questionando elas. Então, você tem ali Gaza, está fazendo comércio de pessoas com Edom. Seria mais ou menos essa ideia. E ele vai chegar em Edom também. Até agora ele está condenando Gaza. Que devorará novamente o palácio, e não as pessoas. E de Asdod, que é Asdod? Asdod, capital de Gaza, é uma das cidades. São várias cidades, são 5 cidades filisteias. Asdod é uma delas, são todas laterais, tá? Litorâneas elas, tá? Extirparei o monarca de Askelon, o que tem o cetro. E voltarei a mão contra Ecrom. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Quando ele fala o resto dos filisteus, ele não está falando todo mundo. Isso aqui é um negócio que a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala o resto dos filisteus. O povo todo. Mas o resto é o resto que ele estava condenando. Ele não está condenando o povo. Porque senão nós vamos falar assim, vamos matar criança, vai condenar mulheres, idosos, homens que estavam trabalhando ali, gente do campo. É isso. No fim do dia, a culpa toda era das monarcas, que estavam querendo tomar o máximo de terra possível. Aí ele contratava um monte de escravos, punha eles para guerrear e mandava invadir o território vizinho. O que esses guerreiros ganhavam? Quase nada. Quase nada. Ficava tudo para o rei, tudo para os monarcas. Então a gente às vezes fica vendo a luta de Davi, Golias e tal ali, mas Davi e Golias são peixe pequeno. Quem era Golias? Golias era um cara contratado. E no final do dia o invasor era Davi. Porque o território era dos filisteus há mais tempo. E os filisteus exerciam um serviço de polícia contratado pelo Egito. Mas chega ali os hebreus, invadem o território. Aí os filisteus vêm para defender. Eles são contratados pelo Egito ali para poder defender o povo, defender o território. E quem era o Golias? Golias era o cara mau? Não, gente, o Golias era um trabalhador. Não era bandido. Ele era um trabalhador contratado pelo exército dos filisteus. Você está entendendo? Você dá uma ênfase à pessoa. Mas isso é muito complicado. Tem que tomar cuidado com isso. Eles, na verdade, estão servindo ao sistema maior. Não tem que culpa ele tem. Se ele pudesse, eu tenho certeza que ele estava em casa, com a esposa, com o filho. É a mesma coisa, agora estamos tendo a invasão da Rússia invadindo a Croácia. Aí quando você pega essa invasão, você tem o quê? A culpa é dos soldados que estão invadindo? Não foi. Que culpa ele tem? Tenho certeza que se pudesse, ele estava em casa, com a mãe, com os filhos, com a esposa. Não estava lá pondo a vida em risco por uma pessoa doida lá, querendo matar todo mundo. Então, a gente tem que entender que existem sistemas maiores por trás. E é isso que o profeta já vê. Que aí, quando o profeta vai fazer a denúncia, e ele vai falar o resto dos filisteus, é uma referência a esses líderes desse sistema que estão oprimindo o povo. E não todo mundo. Mulher, criança, idoso. Porque senão a gente transforma o povo de Deus em pessoas tão terríveis quanto os que invadiram eles. Então tem que ter um cuidado com a leitura. Tá? Isso aí aparece muito na Bíblia. O resto do povo, ou aquela comunidade. É sempre bom olhar e dar uma olhada com cuidado no contexto, para ver de quem que ele estava falando
para não acabar condenando quem não deve. Ele continua aqui, ó. Verso 9. Assim diz o Senhor. Agora é contra Tiro. Contra os filisteus foi rápido. Assim fala o Senhor. Por causa das 4 rebeldias de Tiro. Tiro também fica lá em cima, do lado de Sidom, um pouquinho acima da Síria. Não revogarei a minha decisão, porque entregaram deportados em massa a Edom. Novamente, gente vendendo gente. Sem ter conservado a memória da aliança entre irmãos. Porei fogo nas muralhas de Tiro, e ele devorará seus palácios. Ok? Então, o que está acontecendo? Novamente estão vendendo pessoas. E aqui, quando ele fala que ele não conservou a aliança de irmãos, qual que era a ideia da aliança? A ideia da aliança é que assim, a pessoa penhorou, né? Meu filho, penhorei meu filho. Então, no outro ano, eu não consegui pagar a penhora. Então, meu filho não poderia ser vendido para outro povo. Ele teria que ser vendido para prestar serviço em alguém da nossa tribo, para que ele tivesse sempre na nossa família. Essa era a aliança de irmãos. Mas por que ele viola a aliança de irmãos? Porque ele é vendido para outro povo. Que não tem nada a ver com ele. Nunca mais vai achar. Essa que era a aliança. Então isso era muito mais violento. Porque vender a pessoa para trabalhar para o primo, ou para trabalhar para o outro primo, estava sempre ali, era família, acabava voltando, tinha resgate. Agora, para resgatar uma pessoa que foi levada para o outro lado do país, era muito complicado. E ainda mais naquela época. Porque você é um espaço de terra pequeno, tem uma ideia ali de Tiro até você tem Edom, vai dar uns 300, 400 quilômetros. Não é muita coisa. Daqui a Curitiba, no máximo. Mas daqui a Curitiba a pé, entendeu? Sem rua asfaltada, entendeu? É outra história do que daqui a Curitiba de carro, de ônibus, de avião, que é rapidinho. Então, era uma distância dessa. E para resgatar uma pessoa dessa, não resgatava mais. Então, além da violência de você escravizar, vender, ainda vendia para outro povo, onde você não conseguiria nunca mais ter o seu filho de volta, ou a esposa de volta. Era muito violento, no final do dia. Era muito violento. Não dá para imaginar. A gente fala assim, mas a venda de escravos foi muito parecida. A venda de escravos foi muito parecida. Não só a venda, mas havia a produção de escravos. A pessoa comprava já os negros, já justamente para fazer filhos e já para vender. Era uma coisa violenta demais isso aí. Mas que o gladiador tem essa parte É isso mesmo, tipo bicho, né? É bem tipo bicho mesmo. Infelizmente, isso é muito complicado, né? A teologia ajuda tem assim, que entender que existem as pessoas quando se aproximam de Deus ou se aproximam da riqueza, às vezes começam a se considerar superiores às outras, como se fossem melhores que as outras. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é achar que a outra pessoa, além de ser inferior, ela é de uma categoria diferente. Menos gente que a gente. E aí, quando começa a ver a outra com uma categoria diferente, isso é o chamado racismo. Como se fosse uma outra raça. Então, não há outra raça. Pode haver diferença de cor de pele, mas não há outra raça. O racismo surge quando você cria uma nova categoria de pessoa, inferior ou superior. Por exemplo, você tem isso em alguns países, além do caso africano. Nós falamos aqui de Gaza, né? Os palestinos, eles sofrem muito com isso, porque não existe o Estado palestino, foi dissolvido. Então, quando foi dissolvido, para pensar. Vocês nasceram na Palestina, todos vocês têm identidade palestina. Aí, quando falaram que ia acabar o Estado palestino, Israel invadiu antes de fazerem a separação. E expulsou todos vocês. E o que está escrito na identidade de vocês? São palestinos. Mas onde fica a Palestina? Não fica. Não existe mais. Aí vocês vão para a Arábia, porque vocês falam árabe. Aí nós falamos árabes, queremos fazer parte da Arábia.
Agora, mas a identidade de vocês diz que vocês são palestinos. Vocês não são árabes. Vocês não podem entrar aqui, não. Aí vocês voltam para casa de vocês. Não, agora aqui é Israel, não é Palestina. Para onde eles vão? Assentamento. Israel fez vários assentamentos. Eu visitei alguns no meio do nada. No meio do nada. Sabe que é deserto dos 4 lados, o assentamento ali. Como é que vai mandar a pessoa para assentamento no meio do deserto? Não tem infraestrutura, não tinha nada. Então criou toda uma violência em razão disso. Eles começaram a entrar em Israel. O que eles fizeram? Construíram um muro para impedir que eles entrassem. Não é um muro pequeno, não, tá? Um muro que deve dar o tamanho do poste nosso. É o tamanho dos nossos postes. 7, 8 metros de altura. É bem consistente, não dá para pular, não. Tá? Então, e sem dizer que nas portas é muito violento. É aquilo chamado, é um tipo de apartheid, né? O apartheid é esse de classificar e excluir, né? Então, é como se a pessoa fosse uma categoria inferior de pessoa. Então, isso é muito complicado. Também está acontecendo agora, Estados Unidos construindo também o muro, né? Separação com o mexicano. Então, isso é uma tendência, infelizmente. O problema dessa tendência é esse racismo que ela gera, porque começa a considerar outra pessoa menos pessoa que a gente. Mas isso é outra discussão, vai longe, tem muita argumentação para trabalhar. Mas a gente teria que perguntar, quando lê o texto bíblico, como trabalhar isso. Você vê que no texto bíblico, ele não está falando, ó, se afastem dos filisteus porque eles são menos. Ou se afastem ou não. Ele está, na verdade, se preocupando com os filisteus. Quando ele vê o camarada lá, o líder, pegando os filisteus, povo, e vendendo eles para Edom, ele falando, ó, você, líder dos filisteus, que está fazendo isso contra o povo, ó, Deus vai fazer isso com você também. Para você ver o que é bom. E é o que vai acabar acontecendo. Porque o que vai acontecer? Quando a Assíria vier para aquela região, ela vai dominar todas aquelas cidades vizinhas. E quem a Assíria vai levar deportado? As elites. O povo pobre fica na frente. São essas elites que acabam sendo deportadas por causa do papel político, cultural, ideológico, que era uma forma de eliminar qualquer tipo de revolta. Então a profecia deles se cumpre. E é justamente essa característica de cumprimento dessas elites serem deportadas que dá a esse texto um valor que faz com que alguém lá na frente escreva ele e preserve essa mensagem até hoje. Eu estou aqui no verso 11. Edom. Falei que chegamos a Edom. Tem mais uns minutinhos aí. Assim fala o Senhor, por causa das 4 rebeldias de Edom, novamente 7, né? Não revogarei minha decisão, porque perseguiu com a espada seu irmão e abafou a sua misericórdia, porque sua cólera não cessou de dilacerar, e seu rancor ele o guardou com a obstinação. Porém fogo em Temã, e ele devorará os palácios de Bósra. Então aqui, Edom tem uma história triste, né? Que na tradição bíblica, Edom é uma cidade onde estão os descendentes de Ismael. Os descendentes de Ismael. Por isso que ele fala aqui, ó, que ele perseguiu com a espada o seu irmão. Então é uma referência aos contínuos conflitos que havia entre Edom e os hebreus, ali entre Edom e Judá, entre Edom e Israel. Tá? Então a denúncia, mas não é uma denúncia contra as discussõezinhas do povo, entendeu? Deus não está mandando o profeta ir lá pregar contra o vizinho que está brigando com o outro. Mas é novamente contra o dono do palácio. Que ele é que é o problema. Que ele vai falar, ó, porém fogo em Temã, que devorará o palácio de Bósra. Temã e Bósra são ali capitais e cidades centrais de Edom. Tá? E novamente o motivo vem trazendo à frente. E aqui já não é escravidão. Aqui o motivo é a violência da guerra. Porque com a espada perseguiu o irmão. Aí dá para pregar, né? E tem de irmão que persegue irmão aí, só falta dar espada na mão dele. Né? É terrível, né? Infelizmente, né? Contra Amon, verso 13. Assim fala o Senhor,
por causa das 3, por causa das 4 rebeldias dos filhos de Amon, não revogarei minha decisão. Novamente, a poesia abrindo, né? Porque abriram o ventre as grávidas de Gileade, a fim de ampliar seu território. Atearei, então, assim, a fim de aumentar suas terras, tomar posse de terras, mataram até as mulheres, suas descendências, porque queriam tomar suas terras. Atearei fogo aos muros de Rabá e devorará os palácios. Tá vendo? Sempre contra as elites. O alarido de um dia de batalha na tempestade, de um dia de tormenta. Seu rei irá para a deportação. E ele, junto com os seus oficiais, diz o Senhor. Tá vendo? A profecia vai ampliando e vai trazendo mais elementos de sentido. Aqui, além deles serem presos, ele vai mostrar que também vão ser deportados. Então, essa seria a justiça divina, como a gente fala. Vocês mandaram o povo deportado, então agora Deus vai mandar vocês deportados. Seria bem essa a ideia. A ironia do destino, né? Se for para pensar, principalmente em texto grego, né? Os textos gregos fazem muito isso. É uma tragédia. Ok. E, novamente, quem vai para a deportação, no verso 15, são os reis, o rei e seus oficiais. Capítulo 2, só. Opa, terminando o capítulo 1, até que foi rápido aí, tá vendo? Dá para ir, ó. Nós vamos até umas 9h15, 9h20, dá para ir aí. Assim fala o Senhor, por causa de 4 rebeldias de Moabe, então, novamente, uma cidade vizinha de Israel, ele está fazendo só as cidades vizinhas. Então, foram as de baixo, foram as de cima, agora Moabe é vizinho do lado. Tá? Filisteu também tinha vizinho do lado. Por causa das rebeldias de Moabe, não revogarei a minha decisão. Porque queimaram com cal a ossada do rei de Edom. Porém fogo a Moabe. E ele devorará os palácios de Queriote. Moabe morrerá no estrondo, ao alarido de guerra, ao som da trompa. Extirparei o juiz de seu meio, e todos os seus oficiais matarei com ele, diz o Senhor. Então, novamente, a violência contra a elite. Aqui ele incluiu um juiz da elite, que pode não necessariamente ser um papel legislativo. É possível que seja um juiz como os juízes do povo hebreu, que eram líderes do povo. Outra coisa que ele coloca é que ele já não está falando tanto de escravidão, mas ele começa a falar da briga entre irmãos. E, novamente, Moabe e agora Edom, são sempre os vizinhos ali. No final da história, dá para entender por que a Assíria dominou eles. Porque eles viviam tudo se pegando. Aí era fácil mesmo. Em vez de se unirem todos os irmãos ali, vamos defender nosso território, eles ficavam todos se matando quando podia, tomando o território do outro quando podia. E no final veio a Síria e tomou tudo. Capítulo 2, verso 4. Agora sim chegamos aqui. Ó. Judá. Judá ainda é pouquinho. É Israel, que é onde ele está, é que vai ser forte. Assim fala o Senhor, por causa das 4 rebeldias de Judá, não revogarei a minha decisão, porque rejeitaram o ensinamento do Senhor e não observaram seus decretos, porque suas mentiras os transviaram, as que seus pais já seguiam. Atearei fogo a Judá, e ele devorará os palácios de Jerusalém. Agora até o povo entrou no meio. Interessante, um monte de coisa interessante. Primeira coisa, ele não trata Judá de uma forma especial, porque é o povo de Deus, vocês são melhores, tá? Não. Lembra que eu falei? 25 mil pecados. Então, vai dizer que você é melhor porque é judeu, no final, 25 no mínimo, está garantido. Então, não é porque é judeu que é melhor ou porque não é judeu. Então, aqui a ideia é que vai sofrer como qualquer um dos outros quando viesse a invasão da Assíria. O que ele coloca aqui é assim, ó, que rejeitaram o ensinamento do Senhor. Isso aqui é uma coisa interessante, porque Israel é quem mais, Judá, no caso não Israel, mas Judá é quem vai mais defender a lei do Senhor.
É provável que ele esteja trabalhando numa teologia futura, que vai aparecer daqui a pouco, entre os hebreus, que é essa, entre os judeus, essa teologia da lei de Deus, que era a lei que os conservava, e era a lei que os abençoava. Então, eles tinham essa noção, tá? Mas ele vai mostrar que se eles estão sendo deportados é porque eles rejeitaram essa lei. Nós vamos estudar mais sobre essa lei depois. Interessante que não é a lei mosaica. Ele não fala de Moisés. Mais à frente, quando surgem as narrativas da lei de Moisés, ela vai vir sempre assim, como lei de Moisés. Aqui, nesse momento, ainda é a lei do Senhor. Tá? Que a lei do Senhor aqui, no contexto, era o cuidado de irmão. É justamente porque não cuidavam dos irmãos, e os deportavam, e os vendiam, é que estavam sendo destruídos. Porque as suas mentiras os transviaram às que seus pais já seguiram. Essa ideia dos pais está muito presente na teologia dos judeus. Os judeus entendiam que o sofrimento deles vinha porque eles seguiram os seus pais, os erros dos seus pais. Aí aqui ele traz como as mentiras dos seus pais, que provavelmente é uma referência ao povo no seu relacionamento com outros deuses, com o culto cananita, que foi muito importante ali. Nós vamos ter em outro texto, depois isso bem mais claro, e aí eu vou explicar melhor para vocês, que aqui ele só toca no assunto e já sai, não aprofunda muito. Tanto porque Judá meio que está apagado no começo da história do povo hebreu. Quase não fala de Judá. Se tivesse, era uma aldeia, uma província, uma coisa bem pequena. O que tinha mesmo forte era o reino do norte. Esse aqui era o forte, esse aqui era o próspero. Judá era uma coisa bem mais fraca. Aqui ele está depois dos dias de Davi, mas além dos dias de Davi, a história de Judá dá uma apagada. A gente quase não percebe ela. Tá? É o reino do norte, que é o grande protagonista aí no começo da história. Contra Israel. Só para terminar o Judá, né? Ele vai atear fogo em Judá, que devorará o palácio de Jerusalém. Outro detalhe, e um detalhe provocador, é que ele não fala nem do templo. E aí a gente pensa, por que ele não fala do templo? Qual o papel do templo dentro da teologia do pensamento de Judá? O que coloca esse texto aqui num período muito antigo, talvez antes mesmo da formação do templo, ou no período em que o templo não tinha papel nenhum na história do povo. O que é estranho, porque assim que o templo é construído, ele exerce um papel muito forte. Aquilo que eu falei para vocês, são várias poesias soltas. É possível até que seja uma poesia de um período anterior, que foi juntada depois, ou que representa algumas ideias dentro do todo, e que não conseguiram entender o papel do templo, dentro da tradição do povo hebreu. E a grande ênfase dele, que é a contra Israel. Assim diz o Senhor, por causa de 4 rebeldias, não revogarei a minha decisão, porque venderam o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Então, se você quiser, se tiver o costume de marcar a sua Bíblia, esse é provavelmente o texto mais importante do livro de Amós. É a denúncia mais estridente dele, e ela vai animar daqui para frente vários outros profetas. Então ele coloca, porque venderam o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Aquilo que eu falei, né? Havia os arrendamentos, e quando não conseguia pagar o arrendamento, a pessoa era vendida. Então esse era o pecado. Isso é o que ele vai chamar de pecado. Amós. Até agora ele falou de tudo, mas a violência contra o pobre, a violência contra o pobre, aí o pessoal fala, mas isso aí tem a ver com esquerda e direita. Eu gosto de ignorar isso aí. Tem que entender que tem a ver com aquelas pessoas que realmente às vezes precisam. E qual é a violência que é feita com elas? Às vezes a violência é muito maior contra aqueles que não tem ninguém que fale por eles. E o pobre por um par de sandálias. Por que eles fazem isso? Porque são ávidos para ver o pó da terra sob a cabeça dos indigentes e desviam os recursos dos humildes depois do que o filho do rei
e o pai vão à mesma jovem, profanando assim o meu santo nome. Então, assim, além de prenderem o povo, além de explorarem o povo, essas mulheres que às vezes eram vendidas para pagar dívida ainda eram prostituídas, exploradas sexualmente. Era muita violência. Infelizmente, é uma coisa às vezes até terrível de ler. Tem gente que fala assim que eu brinco com essa questão, porque tem textos bíblicos acho que deveriam ter censura. Porque realmente tem vários textos da Bíblia. Minha esposa que fala assim, né? Que às vezes o pessoal fala na igreja, não pode assistir tal desenho, não pode assistir tal desenho. Só que a Bíblia, às vezes, derrama muito mais sangue do que muito desenho que passa. Muito filme, muito videogame que passa na televisão. Então, realmente tem. Mas isso também a gente não pode se ocultar. É uma referência à violência muito grande que havia naquela época. E promovida aqui pelo povo de Deus, diga-se de passagem. O Gael, meu irmão, tem um desenho que ele assiste lá, e eu falei para ele que lá com muito violência. Aí, quando passa aquele desenho, ele fala, pai, violência. Mas isso mesmo, ensinar é a melhor forma, né? Verso 8. Por causa das roupas penhoradas que extorquiram perto de cada altar e do vinho confiscado que bebem na casa de seu Deus. Mas até roupa eles penhoravam, pastor? Para pagar dívida? Até roupa? Sim. Por que até roupa? Porque roupa não era uma coisa fácil de achar. Não tinha shopping center, como diz o outro, né? Tinha shopping. A roupa era um negócio complicado. Era uma coisa cara, era uma propriedade, era um bem. Quem tinha roupa tinha que cuidar bem dela. Mas é verdade. É que hoje é uma coisa assim tão simples. A gente tem abundância. A gente tem abundância hoje. Eu conheci um missionário que trabalhou na África, e ele conta o testemunho de uma família que só tinha um saco de estopa para ir no culto. Ele conta a história assim. Eu conheci ele faz tempo, faz uns 20, 30 anos isso. Claro que a África é gigantesca, né? E ele fala assim de uma comunidade lá, para generalizar e achar que toda a África é assim, que não é, né? Mas ele fala de uma das famílias que ele alcançou na África, que realmente era uma família muito pobre, e que só tinha um saco de estopa, e que às vezes ia no culto ainda. E o pai voltava, dava o saco de estopa para a mãe, e ela ia assistir lá no culto. Não, pensa que situação, né? Com um saco de estopa, era o que eles tinham de volta. Então a gente fala isso, que nós vemos uma sociedade bem industrializada, mas existem realidades tribais muito mais. Na verdade, não é muito longe, não. Não é? Veio um missionário que nós conhecemos, ele veio de Guiné-Bissau. E quando ele chegou aqui, ele viu arroz e linguiça, ele ficou maravilhado. Nossa, ele falou que era a melhor comida que ele tinha. Então, as coisas não é muito distante. Então, quando ele fala aqui que penhorou as roupas, é para entender que era uma coisa valiosa naquela época. Quando penhorou o vinho também era uma forma de estoque de comida. Não tinha muita coisa que se estocava. Não tinha geladeira. Nem mesmo com sal, às vezes dava bicho, às vezes estragava, mesmo com sal. E também não era uma coisa tão fácil de conseguir. Hoje acha sal em qualquer lugar. Lá também não era uma coisa tão fácil de conseguir. Então a economia, ela girou no começo em função daqueles produtos que conservava mais. O óleo e o vinho. Então, quando ele fala do vinho penhorado, é justamente aquilo que a pessoa estava conservando, porque era moeda de troca, para poder trocar por comida, ou para poder trocar por roupa, ou por alguma coisa que precisasse. Porque não tinha tantas coisas que podiam ser trocadas. Era um período que não tinha moeda. Nós estamos no período, lendo aqui a Bíblia, no período que não tinha moeda. Era viveres. Antigamente, o sal era muito. Por isso que isso. Então, na época de viveres, roupa, uma fortuna. Na época de viveres, uma garrafa de vinho, quem tinha a garrafa de vinho estava bem, porque podia trocar por um franguinho ali, ou por o azeite. Por isso que a viúva encheu várias botijas. Porque aquelas várias botijas não eram para ela. Deus não livre aquele monte de óleo e acabar com o coração da mulher. Era para ela. Aquilo era comercial.
ela se sustentava com aqueles óleos. Não era só para acender a botija e ter luz, era precisava de luz. Luz é coisa nossa. O povo antigo precisava de luz, a luz é o sol. Ficar acendendo lamparina. Isso era coisa de burguês naquela época. Então ela vendia o óleo para essas pessoas e o dinheiro do óleo ela conseguia comprar a comida diária dela. Okay? Então, quando não tinha moeda, você juntava o quê? Óleo e vinho. Okay? Por isso que ele está falando que penhorou o vinho, né? Vamos para frente. Verso 9. Enquanto eu exterminarei diante deles o Emorita, enquanto eu exterminei o Emorita, cuja altura era igual ao cedro e a força do carvalho, é uma metáfora, né? O cedro é gigantesco, metáfora. Exterminei os frutos em cima e as raízes por baixo, enquanto eu vos fiz subir à terra do Egito, eu vos conduzi pelo deserto durante 40 anos para tomar posse da terra do Emorita, enquanto suscitei dentre vossos filhos profetas, dentre os melhores nazires. É verdade. Sim ou não, filhos de Israel? Ou seja, é o seguinte, eu dei tudo para vocês, cuidei de vocês, e vocês ainda vão lá e vendem o irmão? Explora o outro. Eu vim aqui, cuidei de vocês, trouxe vocês para uma terra difícil, dei a terra para vocês, cuidei de vocês, vocês andarem no deserto. Vocês não aprenderam que é importante cuidar do outro comigo? E agora vocês estão vendendo o irmão? Aquela história antiga, né? Quando a gente está precisando, oh Deus, me abençoa. Quando eu estou abençoado, esquece de Deus e vende o irmão. Hã? Entendeu? Quando está precisando, corre para lá de Deus. Né? Lembra o Egito, né? Estavam lá sendo explorados no Egito. Aí, do Egito, Deus ouviu o clamor do seu povo, né? Que clamor, né? Senhor, eles estão explorando a gente, estão nos vendendo como escravos. Aí Deus vai lá, tira eles, e o que eles fazem? Vende os outros como escravos. Aí Deus fala, não acredito. Lembra que eu falei? Eu já falo. Lembra que eu falei do sistema? O problema era o sistema. Eles saíram de escravos, foram para outro lugar. Mas no outro lugar que eles foram, viveram sob o mesmo sistema. Não mudaram o estilo de vida. Porque aquele sistema fez com que eles prosperassem e agora eles tivessem e vendessem os escravos. Entendeu? Então não dá só para mudar. É preciso que a própria estrutura do sistema seja revista. Nazireu é santo. Aquela pessoa separada para Deus. É isso, a pessoa separada para Deus. São os nazireus. E ele ainda no verso 11, ele ainda dá uma trucada neles ainda. Não é isso, filho de Israel? Ele ainda fala, se não foi isso que eu fiz, mas vós fazeis os nazires tomar vinho, e aos profetas ordenais, não profetizeis. Eis-me aqui para esmagar-vos no lugar como esmaga a carroça carregada de palha. O refúgio se esconderá diante do águia. O corajoso não reunirá suas forças, e o guerreiro não se salvará. O arqueiro não ficará de pé, o ágil corredor não se livrará, o cavaleiro não salvará sua vida, e o mais valente desses heróis fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então aqui, essas pessoas são tudo o pessoal do exército. É o valente, o corajoso, o guerreiro, o arqueiro, o ágil. O que ele está falando aqui? No dia que a Síria vier, vocês não vão conseguir se defender. Era uma metáfora. Ok, então, gente? Aí hoje nós andamos, né? Hoje, capítulo 1, capítulo 2, conseguimos adiantar bastante. E aí, semana que vem... Semana que vem nós continuamos. Só que antes de encerrar, perguntar se tem alguma pergunta, dúvida. Tem, mas não falou agora. Nossa, nem deixou eu perguntar. Meu Deus. Lá no capítulo, versículo 8, o Senhor está minúsculo e o Jeová.
É um verso 8, né? Ah, tá. Na minha Bíblia, para você ter uma ideia, na minha Bíblia está assim, ó, o Senhor Deus. Mas isso é interessante, tá? Porque realmente aqui não é, na minha Bíblia está, o primeiro é só o S maiúsculo mesmo. Então é Elohim. Isso. No hebraico é Elohim. É duas referências a Elohim aí. É o Elohim, o Elohim Elion. Ele está falando de Deus, mas ele está falando de Deus numa perspectiva mais abrangente. Você vê que ele está falando dos outros povos. Então ele está usando um termo que os outros povos conheciam para Deus. Ele não usa Yahweh. Yahweh fica muito mais restrito ao povo de Israel e Judá. Ele usa Elohim, que já era mais comum nos povos vizinhos. Ia ser bem mais compreendido. Só porque a Sara de A pessoa falou no Nós falamos. Gente, deixa eu desligar aqui o povo. Gente, obrigado aí vocês que estiveram conosco. Na próxima aula nós continuamos. Desculpa hoje, que hoje foi meio conturbado aqui, que nós chegamos atrasados. Tá? Mas aí na próxima nós vamos estar aí certinho. Vocês estão convidados também. Muito obrigado, gente. Até.